5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia 50 anos. A vida com amor é mais sadia. 2 empresários são resgatados do cativeiro no Rio. As imagens do horror na mira de um revólver. Domingo é dia dos pais e eu não estou aí. Pelo amor de Deus, meu filho. E do reencontro com a família. Meu pai querido do meu coração. Te amo muito. Preso o chefão do jogo do bicho em São Paulo. O preço da nova cesta básica pode cair até 12%. Desvendada a história do monstro da Amazônia de 5 milhões de anos. O Jornal Nacional está começando. Emoção no fim do sequestro de 2 empresários no Rio. Eles foram libertados pela polícia depois do terror do cativeiro. Um banheiro de 2 metros quadrados. Oswaldo Alves, dono de uma transportadora, ficou 109 dias preso aqui. Nos últimos 25 dias, dividiu o espaço com outro sequestrado, Carlos Alberto Pereira, filho do dono de uma rede de lojas. A porta do banheiro ficava trancada por um armário com um fundo falso, por onde eles recebiam comida e água. Na casa foram presos 3 sequestradores, 2 mulheres e um homem. O que eu fiz durante esses 25 dias, não fiz mais nada, a não ser rezar e pedir a Deus, pô, que resolvesse o nosso problema acima de tudo. Abraçar minha família toda mesmo. Os meus netos, puxa vida. É isso que eu pretendo. O empresário viveu momentos de terror no cativeiro. Nesta gravação, feita pelos sequestradores e enviada à família, Oswaldo Alves, com uma arma apontada para a cabeça, é obrigado a ler uma carta. Pelo amor de Deus. Não me deixe sofrer mais, meu filho. Estou com tanta saudade de vocês. Domingo é dia dos pais e eu não estou aí. Pelo amor de Deus, meu filho. Este é o sequestrador que estava apontando a arma para a cabeça do empresário. Miguel da Silva Neto foi preso em 92 e condenado a 14 anos de prisão por sequestro. Mas no ano passado foi solto por engano. De acordo com a polícia, de lá para cá, ele já participou de outros 10 sequestros. Miguel da Silva está sendo procurado pela polícia. Já estão presos um soldado do Corpo de Bombeiros e um sargento da Polícia Militar, que também fazem parte da quadrilha. O reencontro com as famílias foi na delegacia. Depois de quase 4 meses, a filha recebe o pai com um abraço emocionado. Uma tempestade pode transformar em tragédia a fuga em massa da ilha de Cuba. Apesar da ameaça, a onda de refugiados não para. Em Corrima, perto de Havana, construir balsas é uma indústria de fundo de quintal. O modelo básico são câmaras de ar de pneus amarradas com placas de madeira por cima. Os compradores estão pagando entre 500 e 2 mil dólares por balsa. Muitas vezes entram no mar debaixo de aplausos. Os 75 navios militares americanos tentam recolher os refugiados logo que saem de águas territoriais cubanas para evitar mortes. Às vezes, não conseguem. Em Havana, ontem, tarde da noite, numa entrevista exibida ao vivo nos Estados Unidos, o presidente Fidel Castro considerou um absurdo o envio de refugiados para Guantánamo. Ele não vai impedir ninguém de sair de Cuba e repetiu que o problema é o bloqueio econômico. A ministra da Justiça americana, Janet Reno, rejeitou a proposta dele de abrir negociações. A partir de hoje, a crise deve ficar mais dramática. O tempo mudou. E até amanhã à noite deve cair um temporal com ventos muito fortes no estreito da Flórida. Os que ainda não saíram de Cuba podem esperar para começar uma viagem que tem durado no mínimo 4 dias. Para os que já estão em alto mar, será uma batalha entre a vida e a morte. O governo mexicano decidiu aceitar refugiados cubanos que tenham parentes no México. No começo da noite, o presidente Bill Clinton disse aos repórteres na Casa Branca que os Estados Unidos estão dispostos a conversar com Cuba sobre os problemas de imigração,
mas não vai ampliar o diálogo sobre outros temas. Alerta em Brasília. A umidade no ar chega a 19%. Este é o inverno mais seco dos últimos 9 anos no Planalto Central. Os computadores da meteorologia mostram imagens cor-de-rosa, as áreas afetadas pela seca em todo o país. A situação é grave no centro-oeste, sudeste e sul, mas os transtornos da baixa umidade relativa do ar podem ser observados com mais intensidade em Brasília, a partir das primeiras horas da manhã. O calor intenso e a seca mudam a rotina dos habitantes da capital. Os sintomas mais comuns são sonolência, náusea, além de problemas respiratórios. As crianças são as que mais sofrem. Nesse período, as escolas de Brasília ficam em estado de alerta e as aulas podem ser suspensas a qualquer momento. Nessa escola aqui, para tentar amenizar um pouco o sufoco, até as salas de aula são molhadas. Os focos de incêndio também aumentaram na região de Brasília. E nos arredores da cidade, a poeira nas ruas não dá sossego a ninguém. Aqui tá feio demais, tá precisando de uma água aqui para molhar direto todo dia. Nós não vamos até morrer. Em alguns lugares, o vento levanta nuvens de poeira e as pessoas chegam a desaparecer em plena rua. A grande massa de ar quente e seco continua sobre a maior parte do país e não deixa que as frentes frias se aproximem. O dia só fica nublado nas áreas escuras, com chuva no extremo norte. Nas outras áreas, um dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer nesta faixa. Na outra faixa listrada, deve chover à tarde. A temperatura chega a 24 graus em São Paulo, 25 no Rio de Janeiro, 28 em Belo Horizonte e 32 graus em Brasília. A seguir, a ameaça dos traficantes tira um padre de uma favela do Rio. E a escola criada em São Paulo para tratar dos males da coluna. A quinzena da Casa Uemura continua. Tudo pelo melhor preço à vista ou em 7 pagamentos. Chuveiro Lorenzetti 4 temperaturas, só R$ 48,90. Azulejo 15 por 15 extra, a partir de R$ 3,89 o metro quadrado. Piso 20 por 30 extra, a partir de R$ 2,60 o metro quadrado. E esta veneziana Multiflex Sasazaki, só R$ 119,80. Ofertas como essas, só até sábado. Quinzena da Casa Uemura. O melhor preço à vista ou em 7 pagamentos. Amil Resgate Saúde. Agora com um jato único no Brasil. Totalmente equipado com a mais alta tecnologia médica. Amil Resgate Saúde. O que já era seguro e rápido, agora também é a jato. Ligue a Amil. 231-1000. Olha as ofertas da semana para ter. Agora com R$1 você vê a diferença. Nescau Lata 500 gramas, R$1,15. Linguiça toscana sadia, quilo, R$2,49. Cerveja Antártica Long Neck 300 ml, 31 centavos. Molho Tarantela Lata 350 gramas, 46 centavos. Aproveite as ofertas de R$1, elas valem só até sábado. Ameaças de traficantes levam a Diocese do Rio a retirar da cidade um padre que denunciou o toque de recolher numa favela. A favela Nova Brasília fica no complexo do Alemão, subúrbio do Rio. Desde a morte do traficante Orlando Jogador há 2 meses, quadrilhas disputam o controle da venda de drogas. O toque de recolher foi imposto aos moradores por um novo grupo de traficantes. Ninguém pode sair de casa depois das 7 da noite. O padre Pedro Nunes, que cuidava de 6 igrejas na região, foi quem denunciou ao Jornal Nacional o toque de recolher na favela. Com medo dos traficantes, ele cancelou as missas que eram rezadas depois das 7 da noite.
A diocese afastou o padre da favela. Ele trabalhava na área há 11 anos. Hoje, soldados do Batalhão de Operações Especiais da PM fecharam todas as entradas do morro e ocuparam a favela. Durante a operação, muitos moradores foram revistados. Não houve prisões. O presidente Itamar Franco vai propor uma lei mais rigorosa para combater o crime. Alexandre Garcia. O que ele considera um aumento insuportável da violência no Rio e São Paulo, o presidente Itamar Franco pediu ao ministro da Justiça, já para a semana que vem, um estudo que vai ser base para uma lei anticrime muito dura, seguindo como exemplo a lei dos Estados Unidos. Ele não pode fazer isso já por medida provisória, porque se trata de mexer em direitos e garantias individuais. Vai ter que ser uma lei que vai para o Congresso e pode demorar. A curto prazo, a Polícia Federal já tem planos atualizados por fotografias aéreas para intervir nos morros do Rio de Janeiro, mas precisa do auxílio da PM do Rio e do Exército para combater a droga. O ministro do Exército disse que pode empregar tropas profissionais de paraquedistas, mas é necessário um pedido do governador do Rio ao presidente da República. De Brasília, Alexandre Garcia. A maior orquídea do Brasil está em exposição num shopping da Zona Sul de São Paulo. A planta pesa 100 quilos, tem 1,5 metro de largura e mais de 1000 flores. Uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho e da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vai divulgar o mapa do meio ambiente em mais de 20 jornais de 17 estados do país. O convênio foi assinado no Rio pelo presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, pelo presidente da Embrapa, Murilo Xavier Flores, e representantes dos jornais Estado de Minas, O Estado de São Paulo e 0 Hora. Serão mais de 5 milhões de mapas oferecidos de graça aos leitores a partir de setembro. O presidente Itamar Franco participou hoje de manhã no Quartel-General do Exército em Brasília da solenidade em comemoração ao Dia do Soldado. Autoridades civis e militares receberam a Medalha do Mérito Militar. Hospitais públicos de São Paulo se unem para enfrentar um inimigo que provoca muita dor e prejuízo: as doenças da coluna. É uma dor horrível, dia e noite. Nas costas, no pescoço, vai para as pernas, outra hora sobe aqui em cima, depois fica doendo, ardendo, queima, vai a perna, fico mancando o tempo inteiro. Além de muito sofrimento, a dor nas costas dá o maior prejuízo. Ela é a segunda causa de aposentadoria por invalidez e uma das maiores responsáveis por faltas ao trabalho. De cada 10 brasileiros, 6 já tiveram problemas de coluna e 3 são considerados casos graves. Ou seja, temos 40 milhões de sofredores crônicos. Para se livrar dessa dor terrível, vale quase tudo: acupuntura, massagem e técnicas modernas como a RPG, reeducação postural global. Mas os médicos garantem, nada melhor que a natação e nada mais eficiente que reaprender algumas coisinhas simples que a gente achava que sabia. Há tanta gente com o mesmo problema que alguns hospitais públicos já criaram a escola de coluna. 2 vezes por semana, pessoas que conhecem bem o que é uma dor nas costas se reúnem numa sala de aula para aprender a difícil lição de sentar direito. Por favor, senta encostada na cadeira, com os pés no chão e ângulo reto. Se abaixar sem forçar a coluna. Abaixar dobrando os joelhos. Sim. E até a deitar do jeito certo. Agora vira de lado, apoia o cotovelo, sobe as pernas, encosta a cabeça e vira. Isso. Eu gostaria de ter aprendido há mais tempo para não chegar ao ponto que eu cheguei. Depois que a pessoa aprende na escola de coluna os cuidados adequados para as suas atividades de dia a dia, a chance dele voltar a ter problemas de coluna é menor. A seguir, a cesta básica pode ficar mais barata. E daqui a pouco, a prisão do maior bicheiro de São Paulo. São muitos os frutos que o homem colhe da terra. E nas plantas das mãos estão as marcas do incansável trabalho do agricultor brasileiro. Um trabalho que o Banco do Brasil acompanha diariamente, semeando financiamentos que garantam colheitas fartas e produtos de qualidade. Afinal, com o agricultor, a vida na cidade tem muito mais cor e sabor. Banco do Brasil, bom para você, bom para o Brasil. Não perca, neste domingo, a partir do meio-dia, aqui na Globo, o primeiro sorteio do Papa Tudo do Tetra. É domingo agora, a partir do meio-dia, aqui na Globo. Fique ligado. Os Estados Unidos são famosos pelos gênios da informática.
O Japão, pelos cérebros da eletrônica. A Alemanha, por nomes célebres nas ciências. Enquanto isso, nossas ruas formam vendedores de chicletes e amendoins. Se o seu candidato não sabe como mudar o ensino, mude de candidato. Só a escola corrige o Brasil. A Chevrolet não economizou na sofisticação, mas agora você pode economizar no preço. Ômega Fest. Toda a linha Ômega e Suprema com financiamento especial. Uma oportunidade absoluta. Você não pode perder. E ainda outras excelentes opções de negócios. Chegou a hora de você ter o seu Ômega ou Suprema 0 km. Venha conferir. É o Ômega Fest. Perguntas que você se arrependeu de não ter feito antes. Hey, listen, baby. Não faça seguro no escuro. Peça para ver uma proposta da Bomeirinho Seguros. Definida a cesta básica de produtos que podem ficar mais baratos com a redução de impostos. Esta é a velha cesta básica, com 15 produtos, que tem 56 anos. E esta é a nova cesta básica, com 9 produtos, que o governo quer que sirva de base para a negociação com os estados para a redução do ICMS. Com essa redução, o custo da cesta básica vai baixar 12%. A nova cesta básica é mais simples, mas é consumida por 85% da população de baixa renda, porque tem feijão, arroz, açúcar, óleo vegetal, ovos, farinha de trigo, farinha de mandioca, leite e carne. Ela pode mudar um pouco dependendo da região. Em alguns estados do Nordeste, por exemplo, o açúcar pode ser substituído pela rapadura. E ainda pode ganhar banana e batata. Essa não é a cesta ideal, essa é a cesta mínima. E é a cesta que já faz parte dos hábitos do consumo da população. E que, portanto, uma redução dos preços teria um impacto imediato no aumento do poder aquisitivo da população. Além dos alimentos, o governo vai propor a inclusão do gás de cozinha na composição da cesta. Essa proposta vai ser levada segunda-feira para aprovação dos estados. Metalúrgicos de São Paulo e da região do ABC Paulista fizeram um protesto hoje cedo. Eles não trabalharam das 6 às 10 da manhã na maioria das montadoras e também em algumas fábricas de autopeças. Na frente da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, os operários ocuparam as duas pistas da Via Anchieta. Os metalúrgicos pediram a reposição da inflação de julho de 6,08%. Durante 2 horas, a estrada ficou congestionada no sentido São Paulo-Santos. Agora à noite, petroleiros, químicos, bancários e representantes de metalúrgicos da região do ABC estão fazendo uma manifestação na região central de São Paulo. O trânsito nas principais ruas do centro está parado. A medida provisória do Real está pronta e reduz alguns impostos para as empresas e contribuintes. A funcionária pública Sonja Cavalcante fez as contas e custou a acreditar. A partir de agora, ela vai pagar 40% menos imposto de renda na fonte por causa da decisão do governo de aumentar o desconto por dependente. Sonja tem 3 filhos e agora o desconto na fonte por cada um deles passa de 40 para 100 UFIRs, ou de quase R$ 24 para quase R$ 60. A medida vem acompanhada de outras mudanças na área tributária para incentivar as aplicações de prazo mais longo. O fundão, que já não era atrativo, passa a ser ainda mais taxado. Os melhores investimentos continuam sendo os fundos de renda fixa e de commodities. Além disso, o prazo para o pagamento do PIS e da COFINS aumentou e a UFIR diária vai mesmo acabar a partir do dia 1º. Todas essas novidades estão aqui na reedição da medida provisória do Real, que foi assinada hoje pelo presidente Itamar Franco, mas só vai ser publicada no Diário Oficial na semana que vem. A partir dessas informações, a Receita Federal fez as contas e concluiu: a perda na arrecadação por causa dessas mudanças será de 32 milhões de reais por mês, ou 160 milhões de reais até o fim desse ano. Depois de também assinar a reedição da medida provisória, o ministro Rubens Recupero foi para São Paulo almoçar com centenas de empresários da área da distribuição de valores
e pediu a eles que aumentem a produção para forçar a queda dos preços. Na entrevista coletiva, o ministro confirmou as mudanças na área tributária. Vai permitir que as pessoas disponham de mais renda e, no outro caso, permite que o comércio e a indústria possam ativar a produção e possam oferecer preços menores. A seguir, novos números das pesquisas eleitorais para governador. E daqui a pouco, a descoberta do monstro pré-histórico na Amazônia. Hoje eu vou falar de uma receita diferente, a receita de economia da Droga Raia. Os ingredientes essenciais da Droga Raia são os 100 principais medicamentos de uso contínuo e os 100 principais medicamentos de uso básico, todos com descontos super especiais. Para temperar, a Droga Raia tem estoque completo, funciona 24 horas e aceita cartões de crédito. Eu aprovo a receita de economia da Droga Raia. Ela faz bem para a saúde e para o bolso. Nesses 60 anos, a Perdigão ganhou o respeito e a confiança das pessoas. Respeito pela marca, confiança em seus produtos. Como o presunto Perdigão, que está sempre fresco, macio, tão gostoso. Quando é Perdigão, todo mundo gosta e confia. Quando é Perdigão, ninguém fala não. O bom de aniversário é que sempre tem presente. E no aniversário do Pão de Açúcar, você ganha 300 ofertas especiais para comprar com economia e fazer a festa. Aqui eles cortam a carne do jeitinho que você gosta. E olha o preço. Coxa com sobrecoxa de frango apenas R$1,75. Pode comemorar. São 300 ofertas especiais. Venha para a festa de aniversário do Pão de Açúcar. Mais qualidade e menor preço. Chega mais. Se você quer economizar, não ande por aí, ande por aqui. Veja por quê. Lindo plafond Montalto nas cores preta e branca por apenas R$11,60. Super porta de ferro que porta, sala reta por R$58. Azulejo decorado Verona da Eliane, apenas R$4,59 o metro quadrado. Veneziana de alumínio marca Jap, apenas R$132. Conjunto Carina da Ideal Standard por apenas R$38,97. A Conibra garante a sua obra de ponta a ponta. O IBOPE divulga uma nova rodada de pesquisas sobre a disputa dos governos do Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro. Acompanhe os números. Maranhão. Se a eleição fosse hoje, a candidata do PFL, Rosiana Sarney, chegaria em primeiro lugar com 50% dos votos. Em segundo, chegaria o candidato do PPR, Epitácio Cafeteira, com 24%. Em terceiro, viria o candidato do PDT, Jackson Lago, com 11%. Em quarto lugar, estaria o candidato do PSTU, Francisco das Chagas, com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 11%. Pernambuco. Se a eleição fosse hoje, o candidato do PSB, Miguel Arraes, estaria eleito com 61%. Em segundo lugar, viria o candidato do PFL, Gustavo Krause, com 15%. O candidato do PMDB, Cid Sampaio, apareceria em terceiro, com 6%. Em quarto lugar estariam empatados os candidatos Joaquim Magalhães, do PSTU, e Fernando Pinto, do PRN, com 1%. Os votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 16%. Rio de Janeiro. Se a eleição fosse hoje, o candidato Marcelo Alencar, do PSDB, chegaria em primeiro lugar com 25%. O candidato do PDT, Antony Garotinho, viria em segundo com 24%. Em terceiro lugar, chegaria o candidato do PSD, General Newton Cruz, com 9%. Quarto lugar, o candidato do PT, Jorge Bittar, com 8%. Quinto lugar, o candidato do PMDB, Milton Gonçalves, com 4%. Sexto lugar, candidato do PRONA, Paulo Santoro, com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 29%. No Rio de Janeiro, 2 candidatos não tiveram votos na pesquisa. Mauro César Pérez, do PRN, e Ronald Ázaro, do PSC. No Maranhão, Ricardo Murad, do PSD, conseguiu 3 pontos na pesquisa, mas a candidatura dele foi impugnada pela Justiça Eleitoral.
o Ibope entrevistou 3.500 eleitores entre os dias 16 e 22 deste mês. Veja agora a campanha dos candidatos a presidente em diversas regiões do país. Reforma agrária e fim da violência no campo. Promessas do candidato do PT aos lavradores que acamparam no INCRA, em Marabá, pedindo terra. Já em Altamira, também no Pará, Luiz Inácio Lula da Silva disse aos agricultores que vai manter a aposentadoria rural. Festa em Juiz de Fora, Minas Gerais. O candidato do PDT, Leonel Brizola, fez carreata nas ruas do centro da cidade. Depois recebeu a homenagem na Câmara de Vereadores. O candidato do PMDB não pediu votos. Ficou em São Paulo cuidando dos programas eleitorais. O ex-governador Orestes Quércia disse numa entrevista que o programa de governo dele está causando boa impressão no país. Também em São Paulo, o candidato do PPR, Espiridião Amin, procurou eleitor entre os leitores na Bienal do Livro. No Rio, o candidato do PSDB inaugurou agora há pouco um comitê suprapartidário. Intelectuais e artistas declararam apoio ao senador Fernando Henrique Cardoso, que prometeu resgatar o prestígio cultural da cidade. No Rio, o candidato do Prona, Enéas Carneiro, fez contatos de campanha e o Almirante Fortuna, candidato do PSC, gravou para o horário eleitoral. A seguir, a prisão do maior banqueiro do jogo do bicho em São Paulo. E a descoberta do monstro da Amazônia. Este é o Christian Fittipaldi resolvendo seus negócios numa agência Banespa em Frankfurt. Quer dizer, Paris. Isso mesmo, Paris. Não, peraí, isso é Amsterdã. Nova York? Bom, seja onde for, o Christian se sente em casa, porque no mundo inteiro ele pode contar com o Banespa. E você também. Venda especial Mitsubishi no Mapping em 7 prestações fixas em reais ou com qualquer cartão de crédito. Aproveite! Vídeo Mitsubishi 4 cabeças, R$ 7 de R$ 84. TV Mitsubishi de 14 polegadas com controle remoto, R$ 7 de R$ 64. Mitsubishi de 21 polegadas e estéreo, R$ 7 de R$ 122. E essa de 20 polegadas com controle, R$ 7 de R$ 81. E também em 2 vezes sem juros. Mitsubishi é no Mapping. É só até sábado. Essa é a máquina de testes do tênis olímpicos. My name is Jeff Malone. Action. Olímpicos. Testado, massacrado e aprovado por Jeff Malone. Muita gente acha um exagero, mas eu não saio do Lar Center. É que para construir, reformar ou decorar uma casa, eu sou mão fechada assumida. Porque qualidade e preço baixo não dá para abrir mão. E é por isso e por muito mais que eu boto a mão no fogo pelo Lar Center. Gente, esse shopping tem de tudo. É por isso que eu acho o Lar Center uma delícia. Lar Center, o shopping center que é uma mão na roda para sua casa. Preso hoje à tarde o maior banqueiro do jogo do bicho de São Paulo. Ivo Noal foi pego em flagrante no prédio da Polícia Federal quando tentava tirar um novo passaporte. O maior banqueiro do jogo de bicho de São Paulo, Ivo Noal, é acusado de ser o mandante dos assassinatos de 3 bicheiros concorrentes. Em um dos casos, a morte de Basílio Leandro, o assassino chegou a confessar que ele é o mandante. Ivo Noal foi indiciado no processo, mas até o final do dia de hoje continuava em liberdade. Ontem o bicheiro Ivo Noal procurou a Polícia Federal para fazer a renovação do passaporte. Hoje ele foi chamado para receber o documento, mas ao chegar aqui na sede da Federal, em vez do passaporte, ele recebeu a voz de prisão. Motivo: uma possível saída dele do país iria prejudicar o andamento dos processos. Se por acaso ele se ausentasse do país, os processos ficariam paralisados até eventual prescrição, porque nos casos de júri, a pessoa deve estar presente ao julgamento. O Ministério da Saúde anunciou hoje que o Brasil vai receber em setembro o Certificado Internacional de Erradicação da Pólio. Há mais de 5 anos, não se registram novos casos de pólio no Brasil.
como resultado das campanhas de vacinação. Ainda assim, as campanhas vão continuar. Pesquisadores estudam os ossos do maior carnívoro que já existiu na Terra, o Purussauro, um jacaré gigante que viveu na Amazônia há 5 milhões de anos. A maior floresta tropical do planeta surgiu há mais ou menos 10 mil anos. Os cientistas descobriram que antes disso a região amazônica era uma mistura de cerrado e pantanal, um lugar habitado por animais gigantescos que agora começam a ser estudados por pesquisadores da Universidade Federal do Acre. Eles encontraram os primeiros ossos desses animais em 1988, nas margens dos rios e no meio da floresta no interior do estado. Este é o crânio de um jacaré dos dias de hoje. Tem mais ou menos 50 centímetros de comprimento. Os caboclos da Amazônia sabem o medo que dá quando se encontra um bicho desses por aí. Só que este não chega nem a 1/5 do tamanho do jacaré gigante, que viveu há 5 milhões de anos na Amazônia, o Purussauro. Só o crânio do Purussauro, descoberto por pesquisadores da Universidade do Acre, tem 1,80 m de comprimento por 1 de largura. Os dentes passam de 10 centímetros. Ele era 55 milhões de anos mais jovem que o Tiranossauro Rex, o dinossauro mais famoso do mundo. Este casco de tartaruga gigante, encontrado também no interior do Acre, apresenta sinais das dentadas do Purussauro. Os ossos de um mastodonte, o avô do elefante, também foram encontrados aqui com marcas das mordidas do Purussauro. Acreditava-se que o maior carnívoro que viveu na face da Terra teria sido o Tyrannosaurus Rex, encontrado nos Estados Unidos. No entanto, a partir da descoberta desse animal e do seu porte tão elevado, acredita-se hoje que esse animal é o maior carnívoro que viveu na face da Terra. O crânio encontrado no Acre é a prova mais completa da existência do Purussauro. Antes da descoberta, os cientistas trabalhavam só com fragmentos de ossos do jacaré gigante da Amazônia. Boa noite. Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia 50 anos. A vida com amor é mais sadia. É o Raul Boesel que aplica em CDB-RDB Banespa. CDB-RDB Banespa. De longe a melhor aplicação. A Warner Bros. Apresenta a inesquecível história do orgulho de uma família, de uma forte paixão e da luta pela justiça. Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, Wyatt Earp, nos melhores cinemas. Este é o mapa da África, que você encontra nos melhores atlas do mundo. Completíssimo, perfeito, uma maravilha. Só que tem um probleminha. É todo ele em inglês. Imagina se o gênio do seu filho precisa localizar a República de Camarões. Onde é que ele deve marcar? Será que aqui, onde está escrito Comoros, ou aqui, onde está escrito Camerun? Né? Grande África, hein? Agora imagina o tamanho do zero do seu filho. Ó. Atlas Folha de New York Times. O melhor atlas já feito em língua portuguesa. Atlas Folha de New York Times. O mundo em 19 fascículos. Não dá para não colecionar. A morte de um estudante na frente do quartel do GAT, Grupo de Ações Especiais da Polícia Militar, começou a ser esclarecida hoje. O promotor quer saber se houve tiroteio ou se o estudante foi assassinado pelos PMs. Marcos Paulo Coura, de 19 anos, voltava da escola com 3 amigos. Ele foi morto a tiros quando passava na frente do quartel do GAT, na zona norte da capital. Hoje, 1 mês e meio depois do crime, o promotor da Polícia Militar reuniu de novo as vítimas e os 3 PMs acusados. Muita gente parou para ver a reconstituição. Os policiais estavam encapuzados para não serem reconhecidos. Na versão dos estudantes, o carro passa em frente ao quartel e recebe sinal para parar. Não dá tempo. Os policiais começam a atirar e uma das balas atinge as costas de Marcos. Estava todo mundo abaixado dentro do carro. Eu engatei primeiro e fugi, porque caso contrário seriam muito mais tiros que eles teriam acertado dentro do carro. A versão dos policiais de que os estudantes atiraram primeiro não pôde ser reconstituída por causa do trânsito. Vai ser feita em outro dia durante a madrugada.
Os três estão respondendo o processo em liberdade e não quiseram dar entrevistas. Veja agora as notícias do Jornal Nacional. Uma boa noite e até amanhã. São Paulo já. Oferecimento CDB RDB Banespa. De longe a melhor aplicação. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia 50 anos. A vida com amor é mais sadia. A polícia acha que o acidente com o deputado José Vicente Brizola foi tentativa de sequestro. A Previdência recupera no exterior uma fortuna roubada nas fraudes. Traficantes metralham um carro de reportagem da TV Globo no Rio. A seca no interior de São Paulo mata o gado de fome. Rubens Barrichello bate todos os líderes da Fórmula 1 na Bélgica. Bebeto rompe o contrato com La Corunha e volta ao Brasil. Médicos implantam um coração artificial na barriga de um homem. O Jornal Nacional está começando. A polícia do Rio investiga o acidente com o deputado José Vicente Brizola, ferido ontem à noite ao tentar escapar de uma perseguição na Via Dutra. Os bandidos levaram só uma pasta do deputado. O carro do deputado José Vicente Brizola, com a frente totalmente destruída, foi periciado hoje à tarde pelos técnicos da Polícia do Rio. O retrato falado de um dos criminosos foi divulgado no início da noite. O acidente aconteceu na Via Dutra, na altura do município de São João de Meriti. O Monza do deputado, dirigido pelo motorista, foi perseguido por um Tempra com 2 homens. Com os pneus furados por balas, o carro fez um cavalo de pau, ficou na contramão e bateu de frente num caminhão de bebidas. Logo depois do acidente, os bandidos deram tiros para o alto, roubaram uma pasta no banco de trás do carro e fugiram. Saíram com o objeto, não sei o que foi, mas saíram apanharam dentro do carro e foram embora. No final da tarde, o ex-governador Leonel Brizola visitou o filho no hospital. O deputado José Vicente não quis ser atendido num hospital da rede estadual e preferiu ser transferido para uma clínica particular. O deputado José Vicente Brizola foi medicado para a redução das fraturas na bacia e no fêmur. Passou também por uma pequena cirurgia para a correção dos ferimentos no rosto. Mas a cirurgia maior, para corrigir de vez as fraturas, está marcada para segunda-feira. Depois dela, o deputado vai ficar 25 dias inativo, longe da campanha. O governador Nilo Batista acredita em 2 hipóteses para o que aconteceu. Nós podemos ter certeza de afirmar que as pessoas não pretendiam matá-lo, nem pretendiam roubá-lo. Levarem a pasta significa procura de documentos, significa alguma coisa que busca informação. Pode ser um ato de provocação política. A polícia trabalha com uma hipótese diferente. Depois da consequente saída de um dos miliantes chegar ao carro, não agredir o deputado a tiros nem o acompanhante, nós estamos, e considerando também que o deputado estava preso às ferragens, nós estamos considerando a possibilidade de tentativa de sequestro. O ex-governador Leonel Brizola informou que na pasta do deputado José Vicente Brizola havia cheques, documentos do Ministério Público, passaporte, bônus eleitorais e informações sobre a comissão de orçamento. O ex-governador disse que não sabe se a pasta continha dinheiro. Traficantes metralham um carro da TV Globo e ferem um funcionário no Morro do Alemão, subúrbio do Rio. A equipe fazia uma reportagem sobre um tiroteio entre bandidos e policiais. Mais de 50 tiros de fuzis, metralhadoras e pistolas atingiram o carro da Globo. A equipe foi cercada num parque perto do Morro do Alemão. Os repórteres estavam lá por causa de um tiroteio entre policiais e traficantes. Quando chegaram, a polícia tinha acabado de sair. Os bandidos atacaram a equipe. 3 pessoas estavam no carro. Um tiro de fuzil AR-15 atravessou a porta e atingiu o joelho do assistente de cinegrafista Carlos Pinto. Mesmo ferido, ele dirigiu o carro até escapar dos traficantes. Carlos Pinto foi levado para o hospital e operado. O funcionário da TV Globo, Carlos Pinto, continua internado
e durante o tiroteio entre a polícia e os traficantes, uma bala perdida atingiu o rosto de uma mulher que estava dentro de casa. Ela está na unidade de tratamento intensivo de uma clínica e os médicos informaram que ela levou 50 pontos no rosto. Uma decisão inédita. A justiça americana vai devolver ao Brasil 20 milhões de dólares roubados da Previdência. A máfia da Previdência comprou com dinheiro do INSS mansões, apartamentos, aras e meia tonelada de ouro. Mas a justiça espera um julgamento do Supremo Tribunal para leiloar os bens comprados com dinheiro roubado do Instituto. Nos Estados Unidos já está bloqueada a conta da advogada Georgina Fernandes num banco em Miami. Ela fugiu para a Costa Rica e é acusada de roubar mais de 100 milhões de reais do INSS. A justiça americana comunicou oficialmente à Previdência que a conta bloqueada da advogada em Miami tem um saldo de 20 milhões de dólares. Isso é dinheiro suficiente para pagar 22 mil aposentados durante um ano, inclusive com o 13º salário. O superintendente do INSS no Rio, que está cuidando do caso, diz que o juiz americano deve ordenar, ainda na semana que vem, o retorno do dinheiro ao Brasil. Vai ser a primeira vez na história que um dinheiro roubado e levado para o exterior volta para os cofres públicos. A seguir, Bebeto paga uma fortuna para sair do La Coruña. Rubens Barrichello faz o melhor tempo no treino na Bélgica. DD Mitsubishi tem uma série grande de inovações. Mas uma coisa não mudou. Ele continua a ser o único com garantia total até o final da Copa de 98. Dê valor ao seu voto. Vote Maspra. Porta Catarina, 2 de R$ 29,90. Janela de correr, 2 de R$ 105. Vitrô máximo ar em boia, 2 de R$ 13,75. Porta mexicana diagonal em IP, 2 de R$ 26,20. Veneziana reta, primeira linha, 2 de R$ 45,80. Essa Maspra é demais. 50% no ato e 50% daqui a 30 dias. Na votação da qualidade do preço, eleja Maspra, a loja que cumpre o que promete. Se vocês estão pensando em comprar móveis, é melhor comparar preços. Vocês conseguem preços mais baixos falando diretamente com os fabricantes. Se vocês ainda não sabem, o showroom dos 40 fabricantes de móveis mais importantes de São Paulo é o Casa Imóvel Center Shop, que vai realizar durante 15 dias uma promoção super especial com descontos fantásticos em conjuntos estofados, salas de jantar, salas de estar, móveis infantis, cozinhas, dormitórios. Vocês vão poder comparar preços promocionais de mais de 2.000 móveis de 40 fábricas num só lugar e pagar tudo em até 4 vezes. É imperdível. Aproveite. Comprar no Casa Imóvel Center Shop é incomparável. Casa Imóvel Center Shop, o coração da Teodoro Sampaio, 1400. Rubens Barrichello dá um show na pista molhada de Spa-Francorchamps. No último minuto do treino para o Grande Prêmio da Bélgica, Rubinho venceu o duelo com o Michael Schumacher e fez o melhor tempo. Quando Rubens Barrichello ajeitou o capacete e saiu para a pista, não imaginava a revolução que iria causar na Fórmula 1. Pista molhada, saem os primeiros carros. Com 20 minutos de treino oficial, Rubinho estabelece o terceiro tempo. Mas ainda havia poucos carros da pista. Aos 30 minutos, entram as equipes grandes. Williams, Ferrari e Benetton fazem valer sua força. Rubinho cai para 5º, 8º e finalmente 14º lugar. Lentamente a pista começa a secar. Faltando 10 minutos para terminar o treino, Rubens Barrichello decide correr o risco. Aconselhado pelos seus engenheiros, ele entra na pista com pneus lisos, usados para a pista seca. Schumacher e Alesi fazem o mesmo. A 1 minuto do fim, Schumacher tem o melhor tempo, mas nesse momento, Rubinho está na pista. Acelera, procura a parte seca do circuito, voa em Spa. Quando completa a volta, a equipe comunica a Rubinho: você é o primeiro, 331 milésimos
mais rápido do que Schumacher, o segundo. Em 4 anos de Fórmula 1, nunca o boxe da Jordan recebeu tantas pessoas. Lá no meio está Rubens Barrichello. Ninguém tentou colocar o pneu slick para o último momento, então foi um pouco da sorte. O Schumacher também andou de pneu slick, sabia? Bom, daí eu já fico mais contente. Agora já estou começando a acreditar. Segura! A previsão para amanhã em Spa é de tempo instável. A Rede Globo transmite o treino que define as posições de largada ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Nelson Piquet em dose dupla. No Campeonato Brasiliense de Kart, pai e filho querem mostrar que talento vem de berço. Tarde de sol no kartódromo de Guará, perto de Brasília. 2 pilotos acertam os karts para a corrida de sábado. O pega parece bom. Eles brigam por posições como se fosse uma corrida de verdade. A habilidade de um serve de lição para o outro. O tricampeão Nelson Piquet ensina ao filho Nelsinho os caminhos da vitória. O atacante Bebeto rompe com La Coruña da Espanha e chega ao Brasil no domingo. Bebeto pagou 7 milhões de dólares ao clube. É o que mostra a enviada da Rede Globo Miriam Dutra. Bebeto sempre foi um ídolo em La Coruña. Marcando gols, levantou o time que passou a competir com os melhores da Espanha. A população não esquece disto, mas está magoada. Acha que Bebeto está desprezando a cidade que o recebeu como filho. Ele já está cansado, se vê que está cansado porque tem dinheiro. Sem um clube para financiar, Bebeto negociou com o presidente Augusto Lendoiro a rescisão do contrato. Depois de dias de negociações, ele conseguiu a liberdade, pagando mais ou menos 7 milhões de dólares ao clube. Apesar de tudo isso, o presidente do La Coruña queria que ele ficasse. Desde que chegou, o Bebeto está trancado em casa. Não vai treinar, não fala com ninguém e não dá entrevista. Os amigos dizem que está emocionalmente abalado. Para Bebeto, La Coruña acabou. A saída de Bebeto não é o único problema do La Coruña. Mauro Silva vai ser operado terça-feira em Barcelona. Tem uma lesão no joelho. Vai ficar pelo menos 3 meses sem jogar. O La Coruña quer uma indenização da CBF. Acha que durante a Copa, o jogador foi muito forçado. Foi durante os jogos da Copa do Mundo que agravou um pouco a lesão, mas ninguém me obrigou a nada. Fui eu que quis jogar, ninguém me forçou a tomar anti-inflamatório e a sair a campo. Eu saí de livre e espontânea vontade. Liberadas as imagens gravadas por uma câmera de segurança durante um assalto que acabou em morte em Nova York. O cliente à esquerda do vídeo foi rendido pelo assaltante junto com os donos da loja. Ele decide reagir e tenta impedir o assalto. O bandido é mais rápido e mata o jovem com um tiro na cabeça. 11 anos atrás, o irmão do rapaz morto também foi assassinado durante um assalto. A seguir, o prazo para a troca do velho cruzeiro é prorrogado. E o plano para acabar com o ágio na venda de carros. E leva a magia dos livros por sertões do Brasil. Assista Gente que Faz. Sábado antes do Jornal Nacional. Boneirindos, o Brasil se faz com gente que faz. Gente, apagou tudo. Maria, eu te amo. Esse comercial foi feito para lembrar que sem os satélites Brasilsat da Embratel, muita coisa não anda, inclusive este comercial. Brasilsat, vitória do talento brasileiro. Essa é a máquina de testes do tênis olímpicos. My name is Jeff Malone. Action. Olímpicos. Testado, massacrado e aprovado por Jeff Malone. Cláudio, por que você usa Bardal B12 Diesel Turbo? Para manter o motor sempre bem lubrificado e para a potência atingir o máximo. A cada troca de óleo, eu coloco no motor Bardal B12 Diesel Turbo. Eu preciso cuidar bem dele, afinal meu ganha-pão é a minha casa. Com Bardal B12 Diesel Turbo, eu ando sempre bem acompanhado. Tudo anda bem com Bardal.
De cada 1000 crianças que entram na escola, 400 são reprovadas na primeira série. Apenas 45 completam o primeiro grau sem repetir de ano. As que não desistem levam 12 anos para concluir a 8ª série. Se o seu candidato não sabe como mudar o ensino, mude de candidato. Só a escola corrige o Brasil. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, critica os juros cobrados no crediário e diz que prepara medidas para acabar com o ágio nos carros populares. Eu já mandei dizer às montadoras e às revendedoras que há um prazo curto para se encontrar uma solução. Nós estamos procurando uma solução. Há algumas ideias interessantes. Uma delas é, em vez de concentrar toda a isenção do IPI apenas no carro popular, distribuir a isenção para outros modelos, porque assim seria possível ter uma diferença menor de preços e aumentar a demanda por modelos intermediários. O governo aumenta o rendimento das cadernetas de poupança para reduzir o consumo. Com R$1, a caderneta de poupança engordou. Hoje estão depositados nas contas de poupança nos bancos 41 bilhões de reais. Mas os saques aumentaram nesta semana. Por isso, hoje, o Banco Central anunciou mudanças na TR, que é usada para corrigir a poupança. A partir de 1º de setembro, a caderneta de poupança vai ter um aumento médio de 7,8% no rendimento. A outra medida anunciada hoje pelo Banco Central vai beneficiar quem ainda tem cruzeiros reais no bolso. O prazo para a troca do dinheiro velho pelo novo foi prorrogado para 15 de setembro, porque o equivalente a 180 milhões de reais da moeda antiga ainda estão no mercado e o problema da falta do troco não foi resolvido. Mas até o final de setembro, as novas moedas de 25 centavos devem entrar em circulação. Especialistas de São Paulo começam a analisar a nova cesta básica com apenas 9 produtos. Exigente, o consumidor está forçando os preços a baixar um pouco mais a cada dia. O governo aplaude e quer dar uma mãozinha nessa briga contra os abusos, reduzindo a cesta. 7 produtos devem sair: pão, manteiga, café, banana, tomate, farinha de mandioca e batata. E 2 devem entrar: frango e ovos. Com uma cesta menor, o governo acredita que possa em pouco tempo reduzir bem o seu preço. Para isso, eliminaria os impostos federais sobre os 9 produtos e negociaria com os estados a redução do ICMS. Agora resta uma pergunta: esses 9 produtos são capazes de manter o mesmo valor nutritivo da atual cesta básica? Para acabar com essa dúvida, o governo procurou uma entidade independente para analisar a nova cesta: a Escola Paulista de Medicina. Uma equipe de nutricionistas vai dar a resposta em uma semana, mas já adianta que os 9 produtos selecionados atendem às necessidades de calorias e proteínas de uma família. O Brasil é uma imensa pista de dança onde o povo exibe ginga, técnica e malícia. No Globo Repórter, a paixão brasileira pela dança. No Maranhão, na Bahia, no Sul, o povo dança nas ruas. No Rio, o encontro do popular e do clássico, Ana Botafogo e Carlinhos Jesus. Para o brasileiro, a dança é profissão, prazer e até religião. O Globo Repórter vai ao ar depois de Pátria Minha. A seguir, o drama da seca no interior de São Paulo. E daqui a pouco, o homem que vive com o coração artificial na barriga. Para mim, uma bonita cor de cabelo é uma cor com brilho radiante. Eu descobri o brilho extremo com Casting. Casting, a nova coloração tom sobre tom da L'Oréal. Casting, a cor simplicidade com o sistema Aplicolor. Casting, a cor suavidade, sem amônia. Casting, a cor brilho com reflexos extra brilhantes que ficam por muito mais tempo. Casting, a cor que me deixa mais bonita por muito mais tempo. Casting, a nova coloração extra brilho tom sobre tom da L'Oréal. Está na hora de trocar seu plano antigo pelo que há de mais moderno.
Unimed, o plano de saúde que oferece muito mais pelo que você paga. Atendimento personalizado, plantão saúde 24 horas, centro de diagnósticos próprio, os melhores hospitais de São Paulo e a mais avançada tecnologia médica que existe. Tá esperando o quê? Liga logo para a Unimed. Chega mais. Se você quer economizar, não ande por aí, ande por aqui. Veja por quê. Janela de alumínio para quartos da Ebrasil por R$ 193. Fechadura Pado quádrupla, R$ 78,48. Azulejo decorado Verona da Eliane, R$ 4,59 o metro quadrado. Conjunto Carina da Ideal Standard, R$ 38,97. Válvula Hidramax Deca somente R$ 39,22. A Conibra garante a sua obra de ponta a ponta. Muita gente acha um exagero, mas eu não saio do Lar Center. É que para construir, reformar ou decorar uma casa, eu sou mão fechada assumida. Porque qualidade e preço baixo não dá para abrir mão. E é por isso e por muito mais que eu boto a mão no fogo pelo Lar Center. Gente, esse shopping tem de tudo. É por isso que eu acho o Lar Center uma delícia. Lar Center, o shopping center que é uma mão na roda para sua casa. A seca arrasa as lavouras no centro-sul do Brasil. No interior de São Paulo, o gado começa a morrer. O chão de Goiânia parece que vai derreter. O calor é de 36 graus e não chove há mais de um mês. A umidade relativa do ar é a mais baixa do ano, 14%. Uma névoa seca cobre a cidade e a poluição dos carros deixa o clima ainda mais sufocante. Parece o Nordeste, mas é o interior de São Paulo. Sem chuva há mais de 2 meses, as lavouras secaram e são destruídas pelo fogo. Nas pequenas fazendas da região oeste, o gado está morrendo de fome. Moradores de várias cidades enfrentam racionamento de água. O rio Piracicaba está no nível mais baixo dos últimos 10 anos. Na região das hortas, a umidade diminui e os preços sobem. Em Mogi das Cruzes, a seca está mudando a cor do cinturão verde de São Paulo. Nem a irrigação salva as verduras que estão amarelas e caras. A situação está calamitosa, viu? Parece que, como se diz aquela história, parece que o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. Na cidade que não tem muito verde para secar, o cinza é a cor do inverno. A nuvem de pó e gases tóxicos esconde a maior cidade do país e judia de seus moradores. Ar úmido e limpo só aqui no inalador. Em São Paulo, quem tem problemas respiratórios está sofrendo com a seca e a poluição. Uma mistura terrível que fez o movimento nos hospitais aumentar em 40%. Sinto mal, ouvido tampado, nariz, falta de ar bastante. O mais importante é se manter hidratado, beber bastante líquido. Mas outros cuidados acessórios também são válidos, como, por exemplo, o uso de nebulizadores e o uso de vasilhames com água dentro do quarto, onde as crianças ou mesmo os adultos estão repousando. A umidade relativa do ar vai continuar baixa na maior parte do país por causa da massa de ar quente e seco, que impede a aproximação das frentes frias. Nesta faixa listrada, o sábado terá algumas nuvens, mas não deve chover. Há previsão de chuva apenas no extremo norte e nesta outra faixa listrada. Na grande área mais clara, o tempo continua firme, quente e seco. A temperatura chega a 29 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em São Paulo, 32 em Brasília e Belo Horizonte e 37 graus em Cuiabá. Um acidente interrompe por 7 horas o tráfego na Via Dutra, perto da divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. O motorista deste caminhão, carregado com 20 toneladas de óleo e graxa, perdeu o controle, atravessou a estrada e tombou. O tráfego só voltou ao normal na pista São Paulo-Rio de Janeiro às 9 da manhã. Luiz Colasso, o professor de artes marciais, acusado de matar um estudante com um golpe, se apresenta à polícia em Pinhais, região de Curitiba. Ele diz que fugiu porque ficou nervoso. Em Ponta Grossa, no Paraná, Vilmar da Silva e Daniel dos Santos são condenados a 40 anos de prisão cada um pelo estupro e o assassinato de uma menina de 10 anos na cidade de Telêmaco Borba. A Embratel e o Tribunal Superior Eleitoral assinam um convênio para informatizar a apuração das eleições. Cada uma das 3.000 zonas eleitorais vai receber um terminal de computador.
Começa em Brasília a distribuição dos 5 milhões de reais arrecadados pela campanha Criança Esperança. O presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, e o representante do Unicef no Brasil, Agope Caiayan, destinaram 500 mil reais para 100 municípios do país, onde a situação das crianças é mais crítica. Os calçados e alimentos arrecadados vão para 100 projetos de atendimento a crianças em 16 estados. O IBOP divulga a pesquisa sobre a disputa dos governos de Minas Gerais e Paraná. Acompanhe os números. Minas Gerais. Se a eleição fosse hoje, o candidato do PP, Hélio Costa, estaria em primeiro com 43%. Em segundo, viria o candidato do PSDB, Eduardo Azeredo, com 11%. Em terceiro, estaria o candidato do PMDB, José de Alencar, com 8%. O candidato do PT, Antônio Carlos Pereira Carlão, ficaria em quarto, com 5%. Em quinto lugar estão empatados os candidatos Hércio Quaresma, do PSD, e Cleuber Dalseco, do Prona, com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 31%. Paraná. Se a eleição fosse hoje, o candidato Jaime Lerner, do PDT, estaria em primeiro lugar, com 42%. Em segundo, viria o candidato do PP, Álvaro Dias, com 41%. Terceiro lugar, o candidato do PT, Jorge Miguel Samek, com 1%. Os votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 16%. 6 candidatos não tiveram votos na pesquisa. No Paraná, José Antônio Cardoso, do PL, Rosemary Credens, do PRN, Orlando Kielkamp, do PSD e Jaime Kreusch, do Prona. Em Minas Gerais, Herbert Pessoa, do PSC e Mônico Gomes, do PRN. O IBOP ouviu 2.700 eleitores entre os dias 16 e 24 deste mês. A seguir, o implante de coração artificial na barriga de um homem. Um caso raro no nascimento de gêmeos surpreende os médicos. A quinzena da Casa Uemura continua. Tudo pelo melhor preço à vista ou em 7 pagamentos. Chuveiro Lorenzetti 4 temperaturas, só R$ 48,90. Azulejo 15 por 15 extra, a partir de R$ 3,89 o metro quadrado. Piso 20 por 30 extra, a partir de R$ 2,60 o metro quadrado. E esta veneziana Multiflex Sasazaki, só R$ 119,80. Ofertas como essas, só até sábado. Quinzena da Casa Uemura. O melhor preço à vista ou em 7 pagamentos. Desde a primeira vez eu sabia. Nascemos um para o outro. O nosso segundo encontro foi muito rápido. Ela nem me viu, ou fez que não me viu. Na terceira vez, ela estava linda. Outros meninos também notaram. Fiquei com ciúmes, mas depois passou. Sabia que um dia isso iria acontecer. Quando duas pessoas nascem uma para a outra, elas gostam dos mesmos lugares, das mesmas coisas. Como é gostosa a vida. Só falta agora ela olhar para mim. Aniversário sempre tem presente. E no aniversário do Pão de Açúcar, você ganha 300 ofertas especiais para comprar com economia e fazer a festa. Aqui eles cortam a carne do jeitinho que você gosta. E olha o preço. Coxa com sobrecoxa de frango apenas R$ 1,75. Pode comemorar. São 300 ofertas especiais. Venha para a festa de aniversário do Pão de Açúcar. Mais qualidade e menor preço. A agência do Banco do Brasil em Nova York já começou a negociar com o real e está vendendo mais do que comprando. Em 2 semanas, a agência vendeu R$ 27 mil e comprou 10 mil. Os candidatos a presidente fazem mais comícios para ganhar votos no interior do país. O candidato do PT anuncia planos de governo em Araguaína, no Tocantins. Luiz Inácio Lula da Silva fez carreata e um comício na praça principal.
O candidato do PPR cai no samba na Escola Rosas de Ouro, em São Paulo. Centenas de pessoas ouviram o comício do senador Espiridião Amin. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, fez campanha em Florianópolis. Está agora em Criciúma, Santa Catarina. Saiu em carreata e daqui a pouco faz comício. Em São Paulo, o candidato do PMDB, Orestes Quércia, anuncia que a partir de agora vai viajar pelo país inteiro e fazer comícios. Agora à noite faz campanha em Batatais, São Paulo. Em São Paulo, o candidato Enéas Carneiro prepara o lançamento do plano de governo do Prona. No Rio, o candidato do PSC, Almirante Fortuna, fez reunião de trabalho com assessores. Uma cirurgia pioneira na Inglaterra. Pela primeira vez, médicos implantaram um coração artificial num paciente que precisava de um transplante. Corações artificiais semelhantes a este já vêm sendo usados há anos em pacientes à espera de um transplante. O que a equipe do Hospital de Papworth, um dos mais importantes centros de cardiologia do mundo, fez na operação pioneira foi instalar a bomba mecânica em caráter permanente. Sem retirar o coração doente, os médicos implantaram na parede do abdômen o aparelho de plástico e metal. Ligado a uma bateria presa à cintura, o coração artificial faz o que o músculo do ventrículo esquerdo não consegue mais fazer: bombeia o sangue. O coração bate 30 milhões de vezes por ano, diz o cardiologista John Woolworth. Nós esperamos que essa máquina cumpra esse papel durante vários anos. O paciente da operação inédita de 62 anos está acordado e passa bem. Os transplantes de coração são cada vez mais rotineiros nos grandes hospitais do mundo. O problema é que é sempre difícil encontrar doadores. Os médicos do Hospital de Papworth esperam repetir a experiência de ontem em mais 40 pessoas. Se tiverem sucesso, o coração artificial será a solução. Em vez de transplante, implante. Uma inglesa que teve gêmeos se transforma num dos casos mais raros da medicina em todo o mundo. Louise Branca é a favorita de Curtis, o pai, que é negro. Já o irmãozinho Brice fica à vontade com a mãe, Marianne, que é branca. Os quatro formam uma das famílias mais curiosas do mundo. Só há mais 5 casos conhecidos de gêmeos como estes. A mãe comenta que a dupla nascida há 2 meses em Londres chama a maior atenção quando vai às compras. O menino e a menina têm a cor da pele diferente porque, ao contrário de outros gêmeos, não nasceram do mesmo óvulo. Geneticamente, o casal é tão igual ao irmão mais velho de 9 anos que acha tudo muito divertido. Boa noite. Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia 50 anos. A vida com amor é mais sadia. Love is in the Air 2, em CD, LP e cassete Globo Colômbia. Pátria Minha. Que história é essa de você se casar com o Raul Pellegrini? Rodrigo, descobrindo os planos de Lídia. Eu não quero que você cometa uma burrada definitiva na sua vida, eu quero ver você feliz, mãe. Eu vou ser feliz. Pátria Minha, hoje, 9h30 da noite. Globo e você, tudo a ver. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. Quércia, experiência para comandar. Quércia, honestidade para administrar. Quércia, competência para governar. É disso que o Brasil precisa. Quércia já provou ser um grande administrador. Veja algumas das obras de Quércia quando governador. Criança pobre. Quércia criou a Secretaria do Menor.
Em 4 anos, mais de 200 mil crianças foram atendidas. Saúde. Quércia municipalizou a saúde, construiu 61 hospitais e 690 centros de saúde para atender melhor a população mais pobre. Habitação. Quércia construiu com dinheiro do próprio Estado 43 mil casas populares e os trabalhadores pagam prestações de acordo com o salário deles. Deixou mais 100 mil casas em construção, gerando 440 mil empregos. Transportes. Quércia duplicou 1.200 quilômetros de rodovias, construiu 8 mil de estradas vicinais e 264 terminais rodoviários no interior. Abriu a hidrovia Tietê-Paraná, ligando São Paulo a Goiás. Na capital, construiu a linha paulista do metrô e entregou 11 novas estações. Segurança. Quércia investiu em equipamento e novas viaturas, contratou e treinou mais de 33 mil policiais. Dobrou o número de distritos e construiu 22 presídios. Educação. Quércia criou a jornada única, 6 horas e 3 refeições por dia na escola. E construiu 9 mil novas salas de aula. Quércia fez tudo isso e muito mais. Tanto que as pesquisas mostraram que seu governo foi aprovado por 86% dos paulistas. Agora é a vez do Brasil comprovar. Para desenvolver o nosso país, com geração de empregos, melhores salários e impedir a volta da inflação, portanto, defendendo o interesse dos mais pobres, é preciso muita experiência. Anos e anos de experiência. Experiência não se aprende na escola, se aprende na dura luta da vida. Fui reconhecido como tendo sido um bom governador de São Paulo, porque antes tive a experiência de ser prefeito de Campinas por 4 anos. 4 anos. O meu plano de governo, que vai trazer o desenvolvimento a este país e que eu tenho apresentado para vocês pelo rádio e pela televisão, que vai proporcionar o crescimento sem inflação, reúne toda a experiência da minha vida. Quércia, experiência para comandar. Quércia, honestidade para administrar. Quércia, competência para governar. O plano de governo Quércia, que vai fazer uma revolução na administração, tem sido apresentado com detalhes aqui no Horário Político. Com as regiões de desenvolvimento, Quércia vai espalhar o progresso e a geração de empregos por todo o Brasil. Nós vamos dividir o Brasil dentro do nosso projeto de desenvolvimento em cerca de 90 regiões de desenvolvimento. Cada região vai contar com a participação de representantes do governador estadual, de todos os prefeitos da região, de representantes de trabalhadores, de empresários. Nós vamos colocar lá uma diretoria do Banco do Brasil, uma diretoria do BNDES, da Embrapa, e nesse conjunto, essas pessoas vão decidir sobre o destino de cada região. O Plano Quércia vai criar corredores nacionais de transportes, integrando rodovias, ferrovias e hidrovias, para melhorar o escoamento da produção agrícola. No governo Quércia, a agricultura terá financiamentos adequados para atingirmos a meta de produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Quércia vai apoiar as pequenas empresas. Na área de segurança, o Plano Quércia vai criar a Força Federal de Emergência para combater o crime organizado e o tráfico de drogas. A educação, a habitação e a saúde vão ser municipalizadas. Nosso plano de governo prevê a municipalização da saúde no país inteiro. Nós vamos aumentar para 25% do orçamento o investimento em saúde. E essa vinculação vai impedir que os governos cortem os investimentos em saúde. E o que é importante na municipalização? O povo fiscaliza, o povo exige o seu direito, o povo tem condições de ter uma assistência à saúde melhor. O Plano Quércia vai colocar 12 milhões de crianças pobres o dia inteiro na escola, com alimentação, saúde e educação. A Constituição Federal prevê que 18% do orçamento da União são destinados à educação. No meu governo, o governo Quércia, vamos aumentar para 25% do orçamento para a educação. Nós vamos repassar os recursos para os prefeitos de todo o país, para que eles, com a municipalização, possam dar autonomia para as escolas, melhorar o nível de ensino, pagar melhor os professores, comprar mais equipamentos. O plano de governo Quércia vem sendo discutido desde o início do ano. Foi apresentado para a imprensa e lideranças de todo o país no dia 26 de julho em São Paulo. Nosso plano vai promover o equilíbrio das diversas regiões do Brasil.
com um crescimento que vai beneficiar os trabalhadores. As regiões de desenvolvimento que nós vamos implantar vão ser o grande instrumento para isso. E o comando firme do presidente vai ser fundamental, porque o nosso grande objetivo é desenvolver o país e eliminar a inflação de uma vez por todas. Vários planos já baixaram a inflação. Vocês se lembram muito bem, mas os governos não foram competentes para segurar a inflação no chão, porque foram fracos. Meu compromisso com vocês é usar toda a experiência que tive como prefeito, como governador, para desenvolver o Brasil e ser implacável com os poderosos, que sempre tramam a volta da inflação, que os beneficia e joga o povo na miséria. Decisão, pulso firme, é a lição que a vida me ensinou. Quércia, experiência para comandar. Quércia, honestidade para administrar. Quércia, competência para governar. Quércia, presidente. Senhor governador do Rio Grande do Sul, a justa distribuição da propriedade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Alimentar as nossas crianças e dar um acompanhamento médico, assistência médica. No ar, a força do povo. A democracia é o direito de todos. O confronto de ideias permite aos eleitores escolher o melhor entre os candidatos. Fugindo do debate, o candidato Fernando Henrique Cardoso não só desrespeitou os eleitores, como a própria democracia. Brizola defende com firmeza e coragem as suas ideias. Para mudar o Brasil e resgatar a dignidade do nosso povo, vote num presidente de verdade. Educação. Esta, para nós, devia ser a causa das causas. E a gente que ainda reclama porque o investimento na educação, aqui e ali, considera uma demasia. Eu uma vez até ouvi uma referência do Lula na associação comercial, dizendo que no colégio não precisa gastar com CIEP, com SIAC, não sei o que mais. Fazemos aí, tem as casas paroquiais, a associação comercial podia ceder uma parte. Tudo é muito grave. Nosso atraso é escandaloso nessa questão. Não adianta colocar um colégio e ali uma professora e uma sala de aula. Não. Essa criança precisa comer, precisa se desparasitar. Essa criança precisa ter assistência dentária, ela precisa ter assistência oftalmológica, que ela não tem. Sem isso ela não aprende. Então há uma nova visão em relação ao processo educacional e pedagógico que precisamos adotar. No debate, Brizola cobrou de Lula mais respeito à memória de Getúlio Vargas. Porque eu me confesso que hoje ainda senti lá em São Borja, porque eu estive lá hoje, e ouvi muitas referências sobre a passagem do Lula lá. E ele deixou de visitar o túmulo de Getúlio Vargas. Então ficou esse ressentimento lá em São Borja, e todos que tomam conhecimento desse fato. Um líder sindical como ele, não podia deixar de visitar o túmulo daquele homem na oportunidade em que visitava São Borja. Meus amigos, tenho certeza de que vocês ficaram chocados com as declarações do presidente da Câmara dos Deputados de que dobraria os salários dos congressistas até o final do ano. Isso é um desrespeito, um insulto e um desafio àqueles que trabalham com renúncia e sacrifício para perceber um salário sempre aquém de suas necessidades. Até quando a classe política vai ignorar o direito daqueles que não têm o privilégio de se autoconceder aumentos ou de manter vantagens que fariam corar de vergonha até os mais insensíveis? Acha pouco o presidente da Câmara que os congressistas recebam mais de 60 salários mínimos para não comparecerem ao Congresso, para não votarem o orçamento e as leis de que a nação precisa? Querem agora receber 120 salários, como se o brasileiro que trabalha 6 dias por semana não fosse o único responsável pela unidade, pela sobrevivência e pela prosperidade do país. Não houve nenhuma reação dos candidatos
até porque pertencem a essa mesma classe política que, aliada a interesses econômicos, usam as pesquisas para confundir o eleitor. Não se deixe enganar. O Brasil não pode perder mais 4 anos de omissão e incompetência. Você pode mudar tudo. Seu voto nunca foi tão importante. Itamar usa recursos do governo para favorecer Fernando Henrique e prejudicar Lula. O juiz eleitoral de Brasília, Jerônimo de Souza, declarou ontem na televisão que as práticas desleais do governo para ajudar a candidatura de Fernando Henrique deformam o processo eleitoral. Disse o juiz: isso desequilibra de tal maneira o processo eleitoral que os demais candidatos não são vencidos. Eles estão sofrendo um processo de esmagamento. Veja o que dizem os jornais. Folha de São Paulo. Itamar manda desovar 300 mil casas populares antes da eleição. Governo libera gasto eleitoreiro. Governo do Distrito Federal prepara comício de Fernando Henrique. Jornal O Estado de São Paulo. Itamar inaugura obras para ajudar Cardoso. Abuso de poder é crime eleitoral. E na lei tal crime é punido com a perda de mandato do governante e impugnação da candidatura favorecida. A nação assiste envergonhada a mais essa ação escandalosa que fere a democracia e espera que se faça justiça. Eu tenho um compromisso com a consciência do meu povo. Já. Oferecimento CDB RDB Banispa. De longe a melhor aplicação. Love is in the Air 2, em CD, LP e cassete Globo Colômbia. Bamerindos apresenta Gente que Faz. Na infância de Maurício, nos fundões de Mato Grosso, o mundo era um lugar distante, do qual ele só ouvia falar. Nas conversas ao pé do fogo, nas cantigas dos boiadeiros. Até que um dia ele descobriu os livros e percebeu que podia viajar o mundo inteiro nas suas páginas. O que eu acho legal no livro, na leitura, é permitir que você conheça as emoções humanas. Uma sensação assim de não estar sozinho no universo. Maurício se tornou professor. Ele queria abrir para outras crianças esse mundo vasto do conhecimento. E o seu ideal mesmo era ensinar as crianças das regiões mais distantes. Por isso, ele resolveu pôr o pé na estrada. Começou a viajar de escola em escola para levar livros e o amor pelos livros. A gente aprende na escola que você tem que ter quadro, papel, caneta. E quando você vai trabalhar num lugar que não tem papelaria, que não tem cidade, onde é que você vai conseguir despertar o interesse da criança? Boa tarde! Com histórias e brincadeiras, ele vai acordando as mentes por onde passa. Eu acho que sempre quando você leva um conhecimento e a pessoa aprende, alguma coisa muda nela. É parecido com você chegar num ambiente escuro e ir iluminando aos poucos. Já são mais de 10 anos correndo no interior de Mato Grosso. Não interessa a largura do rio, interessa aquela criança que está de lá do rio, aquela escolinha que está perdida num ponto qualquer do sertão de lá do rio, e é lá que você tem que chegar. Era uma vez... Para Maurício, cada história é uma lição e cada criança uma recompensa. Para mim não tem coisa melhor do que quando eu olho nos olhinhos das crianças e os olhos estão brilhando de felicidade. E isso te traz uma compensação que dinheiro nenhum desse mundo pode te dar. Ele fica apenas o tempo de plantar as sementes. E aí já é hora de partir outra vez. Quando eu me agarro aos livros para as novas gerações, para as crianças e para os jovens, é quase que uma necessidade de estar participando de um futuro melhor, de estar mandando um recado bonito para o futuro. Maurício Leite, educador e contador de histórias em Mato Grosso, é gente que faz. Bamerindos, o Brasil se faz.
com gente que faz. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia 50 anos. A vida com amor é mais sadia. O piloto Rubinho Barrichello vibra com a primeira pole position dele na Fórmula 1. O ministro Recupero diz que o verdadeiro índice de inflação em real só será conhecido em setembro. Passa bem o americano que recebeu num transplante o coração da própria filha. Cuba e Estados Unidos começam a conversar sobre a questão dos refugiados. O Palmeiras ganha o 5º jogo seguido e mantém a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. O Jornal Nacional está começando. Uma pesquisa feita em São Paulo revela que os produtos na Feira Livre podem custar mais que o dobro de outros locais, como varejões ou sacolões. Um alerta para que o consumidor pesquise mais antes de comprar. Se aqui dá para comemorar a queda da cesta básica, na Feira Livre é bem diferente. O desperdício não traz prejuízo apenas para o feirante. Com os preços nas alturas, os carrinhos desfilam quase vazios. Mas não tem dinheiro para encher, meu filho. Nos últimos 2 meses, o aumento médio nas feiras livres foi de 60%. Mas muitos produtos do dia a dia do brasileiro subiram até 400%. Você gasta o dinheiro todo e não leva quase nada para casa. A senhora sempre vem nessa feira? Eu venho que é mais próximo aqui de casa. Mas seria bom que essa consumidora e tantas outras pessoas que agem como ela começassem a mudar esse hábito. Deixar de lado o comodismo e a certeza de uma boa economia. Os órgãos de defesa do consumidor acabam de constatar que nos 27 varejões de São Paulo, os preços são sensivelmente menores. Um pé de alface como este não custa menos de 70 centavos na Feira Livre. Aqui no varejão, com esse mesmo dinheiro, você compra 2 pés e ainda sobra troco. E o motivo é simples. O lucro de quem vende aqui não pode passar de 20% do preço no atacado. Veja outros exemplos. No varejão, a dúzia da laranja lima custa 80 centavos. Na Feira Livre, R$ 1,50. 87% mais caro. Abobrinha, 60 centavos o quilo no varejão. R$ 1,50 na Feira Livre. 150% mais caro. E para se dar bem na hora da compra, quem ensina a lição é a professora. É necessário a gente procurar antes, né? Dar uma circulada, pesquisar os preços e na volta a gente compra. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, diz em João Pessoa que a inflação vai ser repassada para os salários nas datas base. Mas o ministro garantiu que os preços não vão subir por causa do índice oficial de inflação. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, participou de um encontro com prefeitos paraibanos. O ministro disse que não há motivo para preocupação com o índice oficial de inflação, o IPCR, que deve ser divulgado segunda-feira e pode ficar em torno de 5%. Ele lembrou que todos os outros índices, como o da FIPE ou o do PROCON de EESE, apontam queda nos preços. Segundo o ministro, o IPCR também vai começar a cair em setembro. Nós vamos saber qual é de fato a inflação real com a nova moeda a partir de meados de setembro, quando se esgota o efeito dessa virada de preço. Eu imagino que em lugar de ser propriamente uma deflação, o que nós vamos ter em setembro é uma inflação muito baixa, muito insignificante, muito menor do que esses índices atuais. E o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, disse agora à noite no Recife que a inflação de setembro deve ficar entre 1% e 2%. Noite de terror num conjunto habitacional na Cidade de Deus, no Rio. Traficantes abrem fogo contra a polícia para se vingar da morte de um dos líderes da quadrilha. Os bandidos atiraram no para-brisas de uma patrulha onde estavam 2 policiais. Eles conseguiram fugir e pediram reforço. Começou um tiroteio e os traficantes metralharam o posto policial, onde 4 soldados estavam de plantão. Um deles ficou ferido de leve no ombro. Ninguém foi preso. 30 mil pessoas lotam a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e rezam pelo fim da violência nas cidades.
A missa é celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles. O cardeal diz que nos 23 anos em que está no Rio de Janeiro, nunca viu violência igual e pede que todos busquem uma solução para o problema. A seguir, o IBAMA acusa um usineiro de desmatar uma área igual a 3.000 campos de futebol. Pode faltar luz no norte do Paraná por causa das queimadas. Tecnológica 94, primeira feira internacional de terceirização, produtos e serviços tecnológicos. Pequenas e grandes empresas, técnicos, pesquisadores de institutos de pesquisa estão juntos pela primeira vez na Tecnológica 94. Participe desse encontro marcado de pessoas que pensam, produzem e compram tecnologia. De 30 de agosto a 2 de setembro, na Fundação Museu da Tecnologia de São Paulo. Realização IPT Sebrae. Tava andando pela street e vi uma girl na Pizza Hut. Cheguei na girl e pedi um pedaço e ela disse: pedaço de quem? Pedaço de quem? E desde então você me encontra na Pizza Hut com a girl e minha pizza e Pepsi na mão. Melhor pedaço do dia, Pizza Hut. No Shopping Móveis Selmar, além do conforto, você encontra a maior variedade de móveis de classe a preços e condições inacreditáveis. São 26 lojas com tudo o que você sempre sonhou. Tudo em 4 vezes pelo preço à vista, ou mais. Agora, o requinte está a seu alcance. Tudo em 4 vezes ou mais. Converse conosco. Shopping Móveis Selmar, Avenida Ibirapuera, 3303, onde você é especial. A Chevrolet não economizou na sofisticação, mas agora você pode economizar no preço. Ômega Fest. Toda a linha Ômega e Suprema com financiamento especial. Uma oportunidade absoluta. Você não pode perder. E ainda outras excelentes opções de negócios. Chegou a hora de você ter o seu Ômega ou Suprema 0 km. Venha conferir. É o Ômega Fest. O delegado que investiga o acidente com o deputado José Vicente Brizola diz que o depoimento do motorista reforça as hipóteses de atentado ou sequestro. O deputado foi perseguido por bandidos na noite de quinta-feira e, ao tentar fugir, bateu num caminhão na Via Dutra, no Rio de Janeiro. O deputado José Vicente Brizola está internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. Segundo o último boletim médico, o deputado está se recuperando bem das lesões que sofreu na bacia e no rosto. Na segunda-feira, ele vai ser submetido a uma cirurgia na mandíbula, fraturada no acidente. Ele ainda não consegue falar, por isso não pôde contar o que sabe ao delegado que está investigando o caso. O delegado Paulo Souto só pôde ouvir o motorista do deputado, também internado no hospital. Na saída, o delegado disse que o motorista Mauro da Costa deu informações importantes que vão ser mantidas em sigilo e falou também sobre a maleta do deputado, que foi roubada pela quadrilha. A pasta não ia ser nem levada. O motorista dos meliantes é que falou para o outro: a pasta. O importante é estabelecer a dinâmica, se foi atentado, se foi sequestro. Eu sequestro com fins políticos, essa é uma convicção que eu tenho. Hoje à tarde, a polícia encontrou perto do local do acidente um carro roubado que pode ter sido usado pelos bandidos. O carro agora vai ser periciado. As queimadas ameaçam o abastecimento de energia elétrica no norte do Paraná. O fogo atinge as redes de alta tensão e provoca curtos-circuitos. Noite e dia, as queimadas vêm causando problemas. Agora, ameaçam o abastecimento de energia elétrica porque provocam curto-circuito na rede. Nessas imagens, cedidas pela Companhia de Energia Elétrica do Estado, dá para ver um curto-circuito acontecendo. O fogo não precisa chegar até os fios para interromper o abastecimento de energia elétrica. Só o calor dele pode provocar um curto-circuito que aciona um dispositivo de proteção, desligando a rede de transmissão. Um curto neste ponto da rede deixaria 50 municípios sem eletricidade. Por causa de uma queimada no canavial em Bandeirantes, 8.000 casas ficaram sem luz no último fim de semana.
Em Londrina, o fogo nesta área arrebentou cabos da rede e paralisou por 36 horas o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto. De toda a vegetação, só sobrou o mamoeiro. A Companhia de Energia Elétrica avisa que se o responsável pelo prejuízo for apanhado, vai ter que pagar a conta. O desmatamento ameaça a Mata Atlântica em Pernambuco. Só o dono de uma usina é acusado de destruir uma área equivalente a 3.000 campos de futebol. As polícias civil e militar reforçam a fiscalização. A polícia corre atrás de uma denúncia. A Mata Atlântica está sendo devastada mais uma vez. Pelo caminho, muitos atoleiros. Surge o primeiro flagrante. 5 homens que iam carregar o caminhão com este estoque de madeira são presos. Por todo o percurso, centenas de toras aguardando o carregamento. Para seguir em frente, só de carona em 2 caminhões. Enquanto a gente se aproximava, foi possível ouvir o disparo de 3 fogos de artifício. Um sinal dos informantes de que a polícia estava se aproximando. E a reação foi imediata. Dá para ver aqui que essa árvore foi derrubada há poucos instantes para bloquear a passagem da polícia. Mais adiante, outra barreira ainda maior. A blitz agora é a pé. Pela Mata Atlântica surgem dezenas de trilhas. Cada uma leva a um desmatamento. Nesta operação, na usina Água Branca, na zona da mata, os policiais encontraram madeira suficiente para encher 50 caminhões. A polícia não encontrou o administrador nem o dono da usina Água Branca. Eduardo Pessoa de Mello é considerado pelo IBAMA como o principal agressor à Mata Atlântica de Pernambuco. Ele já foi autuado 12 vezes e é acusado de ter derrubado o equivalente a 3.000 campos de futebol de Mata Atlântica. Um estrago que a natureza vai demorar 30 anos para consertar. Depois de todas as dificuldades, a madeira apreendida é levada para este depósito do IBAMA. Cabe à Justiça determinar o destino da madeira. A resposta é lenta e há mais de 1 ano e meio debaixo de sol e de chuva, a madeira nobre da Mata Atlântica está apodrecendo. Um prejuízo de 7 milhões de reais. Essa madeira, se não for dada uma destinação imediata, ela pode, agora com a chegada do verão, ela pode realmente sofrer um desgaste e poderá até incendiar todo esse depósito. A seguir, Cuba e Estados Unidos começam a discutir na semana que vem a questão dos refugiados. Um transplante de coração emociona os americanos. Começam a conversar semana que vem sobre a questão dos refugiados. O Departamento de Estado americano confirmou as negociações para facilitar e ordenar a saída dos cubanos da ilha. Hoje, em Miami, 15 mil pessoas saíram às ruas do bairro conhecido como Pequena Havana. Caixões de madeira simbolizavam os refugiados que morreram tentando a travessia até a Flórida. O governo americano determinou a retirada de 2.000 civis da base de Guantánamo para abrigar mais refugiados. Na praia de Cojimar, em Cuba, muitos esperam o tempo melhorar para tentar chegar aos Estados Unidos. Hoje, 112 cubanos foram recolhidos do mar. A pior tempestade na China nos últimos 160 anos mata 2.000 pessoas em uma semana. A região mais atingida é a província de Zhejiang, uma das mais ricas do país. 800 mil casas foram atingidas. Um disco voador de verdade levanta voo nos Estados Unidos. É um modelo para ser usado em missões de salvamento e observação aérea. O disco é equipado com câmeras de TV e tem quase 2 metros de diâmetro. Construído para operar em pequenos espaços, o disco voador decola e pousa na vertical. Os ingleses batem um recorde. Numa promoção comercial, foram usados 1,5 milhão de balões que formaram gigantescas nuvens coloridas no céu. Passa bem o americano que esperou anos por um transplante de coração e que só se salvou por causa de uma tragédia em família. Há 4 anos ele esperava um doador. O coração de Chester Zuber estava condenado e só um transplante poderia salvar-lhe a vida. Esta semana, finalmente, apareceu alguém para fazer a doação. A própria filha. A filha dele, Pat Zuber, de 22 anos, morreu num acidente de carro. É a primeira vez que isso acontece na história dos transplantes cardíacos. A doação para um parente. O irmão da doadora e filho do doente transplantado
deu uma entrevista junto com os médicos que fizeram o transplante no Hospital William Belmont, em Royal Oak, estado de Michigan. Emocionado, ele diz que a irmã tinha assinado autorização para a doação de órgãos antes de saber que o pai estava precisando de um transplante. Segundo os médicos, o paciente, que tem 58 anos e que já havia sofrido 3 operações de pontes de safena, tem boas chances de ficar bom com o coração da filha. O homem que sabe de tudo resolve contar seus segredos. O informante que denunciou corrupção na polícia dá pela primeira vez uma entrevista à televisão. Você vai ver amanhã o depoimento dramático do informante que denunciou bandidagem na polícia. A semente da esperança. O cenário da chacina que chocou o Brasil se transforma em Casa da Paz numa favela do Rio de Janeiro. Explosões, granadas, resgates na mata. Os repórteres do Fantástico mostram onde se prepara o Rambo brasileiro. Assombração. O Fantástico vai ao castelo onde viveu um personagem de arrepiar, o Conde Drácula. Aventura. O repórter Paulo Henrique Amorim participa do resgate de refugiados que arriscam a vida para tentar entrar nos Estados Unidos. Documento. Um filme descoberto por acaso mostra imagens inéditas da intimidade de Getúlio Vargas. Boa notícia. A Bienal de São Paulo prova que nunca os jovens leram tanto. O Fantástico começa às 8 horas, logo depois do Domingão do Faustão. A seguir, sai mais uma pesquisa do Ibope para governador de estado. E os gols do Campeonato Brasileiro. Banco Itaú, Raider e Coca-Cola. O Ibope divulga a pesquisa para o governo de Santa Catarina. Acompanhe os números. Se a eleição fosse hoje, a candidata do PPR, Ângela Amin, chegaria em primeiro com 38%. Em segundo viria o candidato do PMDB, Paulo Afonso Vieira, com 17%. Terceiro lugar, candidato do PDT, Nelson Vedequim, com 8%. Quarto lugar, candidato do PFL, Jorge Bornhausen, com 7%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 30%. O Ibope ouviu 1.200 eleitores entre os dias 17 e 23 deste mês. Veja agora o que fizeram hoje os candidatos à presidência da República. O candidato do PMDB visita mais uma vez o estado de Goiás. O ex-governador Orestes Quércia almoçou num clube de Goiânia com mais de 2.000 líderes evangélicos e anunciou planos de governo. Depois viajou para a cidade de Inhumas, onde faz comício agora à noite. O candidato do PPR faz campanha em Santo André, no ABC Paulista. No centro comercial, o senador Esperidião Amin cumprimentou as pessoas que estavam nas portas das lojas, abraçou eleitores e deu atenção especial às crianças. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve na Bienal do Livro em São Paulo. Visitou alguns estandes e autografou o livro Viagem ao Coração do Brasil, um relato escrito por jornalistas sobre viagens que o candidato fez pelo país. Festa em Brasília para o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Foi um dos maiores comícios da campanha até agora. Na cidade satélite de Samambaia, o candidato garantiu que no seu governo o Brasil terá aquilo que o povo quer: decência e dignidade. O candidato do PDT, Leonel Brizola, passou o dia no Rio e gravou programas para o horário eleitoral. Também no Rio, o candidato do PSC, Almirante Fortuna, preparou planos de governo sobre educação. Em Belo Horizonte, o candidato do Prona, Enéas Carneiro, gravou para o horário eleitoral. Cremado hoje em São Paulo o corpo do empresário Sebastião Camargo. Ele morreu no fim da noite de ontem de insuficiência cardíaca. O empresário foi velado no hospital Albert Einstein.
Às 3 da tarde, o corpo foi levado para o crematório de Vila Alpina. Sebastião Camargo tinha 84 anos. Era um dos mais importantes empresários do Brasil, o principal acionista da Camargo Correia, um conglomerado de 33 empresas. A construtora participou da construção de Brasília, da Transamazônica e da ponte Rio-Niterói. O Palmeiras vence pela 5ª vez seguida e mantém a melhor campanha do Brasileirão. O Guarani goleia e acaba com a invencibilidade do Santos. Veja os gols. Em Campinas, o Guarani faz 1-0 nesse lançamento de Cláudio para Birubiru. Ele engana e acaba com a invencibilidade do goleiro Edinho. Guarani 1, Santos 0. No segundo tempo, novo lançamento agora para Luizão, que toca na saída de Edinho. Guarani 2, Santos 0. O terceiro do Guarani é um golaço. Amoroso arranca do meio campo. Passa entre 4 adversários e dá um toque bonito no canto. Amoroso, Guarani 3, Santos 0. O Guarani manda no jogo. Boa troca de passes. A bola sobra para Amoroso dominar, driblar e marcar. Guarani líder do grupo C, 4, Santos 0. Em São Paulo, o Palmeiras dominou o Fluminense, mas só marcou na metade do segundo tempo. Evair de cabeça. 1-0 Palmeiras, o 5º gol de Evair, artilheiro do campeonato. Final, Palmeiras líder invicto do grupo D, 1, Fluminense 0. No intervalo do jogo em Campinas, o técnico Serginho dos Santos agrediu um diretor do Guarani. Serginho atravessou o campo e acertou um chute no diretor José Giardini do Guarani. O dirigente foi direto para o hospital. Depois da partida, Serginho foi levado a uma delegacia para prestar depoimento. A seguir, a chuva ajuda Rubinho Barrichello no treino do Grande Prêmio da Bélgica. O piloto brasileiro comemora a primeira pole position dele na Fórmula 1. Os sérvios da Bósnia vão às urnas para dizer não à paz. Os líderes sérvios da Bósnia já rejeitaram o mapa proposto pelos negociadores internacionais. Os eleitores também devem dizer não. Numa terra de ninguém entre a Croácia e a Bósnia, milhares de refugiados procuram abrigo. Na Itália, o Papa João Paulo II reafirmou hoje que quer ir a Sarajevo. Rubinho Barrichello é a sensação do Grande Prêmio da Bélgica. O piloto brasileiro vai largar pela primeira vez na pole position. Ao lado dele, na primeira fila, estará o líder do campeonato alemão, Michael Schumacher. A chuva ajudou o Rubinho nos treinos. Era difícil controlar o carro e quase impossível fazer tempos melhores que os do primeiro treino. Mas os bons de chuva tentaram de tudo. Do boxe, Rubinho torcia contra, mas não deixava de admirar a habilidade de um Alesi ou de um Schumacher. O caso de Christian Fittipaldi era de extrema necessidade. Com chuva e tudo, ele tinha que fazer um tempo melhor que o dos 2 últimos colocados. Ganhou 4 posições e garantiu um lugar no grid. Com a chuva deu tudo certo para a Jordan, que tem um piloto na pole e outro na segunda fila, o que quer dizer que a equipe tem carro para andar na frente. Mas a previsão é de tempo bom para amanhã. Só que terminado o treino de hoje, a chuva aumentou muito e já há quem acredite que a sorte de Barrichello e da equipe Jordan nesse fim de semana é capaz de desafiar uma previsão meteorológica e escurecer o céu de Spa-Francorchamps. Hoje foi o dia mais importante da carreira de Rubinho Barrichello. Um dia de muita expectativa, emoção e alegria para o jovem piloto brasileiro. Rubinho passou o sábado torcendo para a água cair. E ela caiu. A cada trovoada, um sorriso. Com a pista molhada, dificilmente a marca conquistada por Rubinho na sexta-feira seria batida. Encostado em sua Jordan, Rubinho quer ajudar o diretor de prova a encerrar o treino. E vem Schumacher. Nunca um fracasso na Benetton foi tão esperado pela Jordan. Aos 22 anos, Rubens Barrichello conquistava sua primeira pole position na Fórmula 1.
O primeiro abraço é para o assessor Geraldo Rodrigues. Depois, os mecânicos e Ed Jordan, o dono da equipe, que há 20 anos sonhava com esse momento. E as primeiras palavras. Foi o máximo. Eu espero que seja a primeira de tantas. Juro por Deus, é muito legal, muito legal. O engenheiro da Jordan, Gary Anderson, foi quem aconselhou Rubinho a andar de pneus de pista seca no fim do primeiro treino oficial. Fórmula de sucesso. Na entrevista coletiva, ele é aplaudido por jornalistas de 20 países e dedica a conquista a Ayrton Senna. As condições ajudaram, mas ele mostrou muito talento, diz o chefão da McLaren, Ron Dennis. Com um bom carro, vai ser um adversário muito difícil de bater, diz Michael Schumacher. Esse está sendo com certeza o dia mais longo na vida de Rubens Barrichello. Somente agora, 2 horas depois de ter conquistado sua primeira pole position, ele está conseguindo finalmente abraçar o seu pai. Esse é o momento que eu precisava. Obrigado, pai. E a Rede Globo transmite amanhã o Grande Prêmio da Bélgica ao vivo a partir das